O cristão, quando está mais fraco, fica mais forte. Parte 02, dia 15 de maio de 2026. Ele não ousa violar nenhuma das leis de Cristo. Toda a lei está escrita em seu coração pela graça divina. E ele se esforça para escrevê-la em sua prática. Ele não tem objeção a qualquer dever que ele saiba ser ordenado pelo Senhor, mas diz: estimo todos os seus preceitos a respeito de todas as coisas como retos. B. Ele está honestamente decidido a resistir à tentação e mortificar as concupiscências. Isto é o que deve ser feito, embora ele não saiba bem como. Ele conclui que, embora haja um leão no caminho, ele deve seguir em frente. Eu escolhi, diz ele, o caminho da verdade. Salmo 119, 30. Seus pés estão calçados com a preparação do Evangelho da paz. Ele não ousa pensar em falhar com todo o vento, nem voltar e se deitar nos braços de suas luxúrias, pois é suposto que Deus colocou fogo em seu descanso lá. C. Ele colocou sua conta na cruz e resolve continuar seus ombros fracos sobre ela, ao chamado de Cristo. Mateus 16, 24. Se alguém, disse Jesus, vier após mim, negue a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Ele está resolvido a seguir o Cordeiro, embora ele deva estar no fim dele, e nunca deixar o caminho do Senhor, por todas as tempestades que Satanás possa levantar nele. Ele prefere a cruz de Cristo à coroa do mundo, e o que ele não pode guardar com uma boa consciência, ele se considera melhor sem do que com isso. 2. Um sentimento de total incapacidade e insuficiência para prosseguir com essa obra ou qualquer parte dela. 2 Coríntios 3,5. Não que sejamos suficientes para pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas nossa suficiência é de Deus. Embora seus desígnios sejam nobres e generosos, ele sabe que não tem nada em si mesmo para realizá-los. Pois você deve saber que a confissão de fraqueza do cristão não é um elogio. Eles são crianças que não mentem. Não é nenhuma modéstia ou desconfiança absurda que cega um homem ou uma mulher para a sua própria capacidade. Mas ele vê as coisas como elas realmente são e acredita que não é mais fraco do que é, quando ele examina todo o seu inventário do que ele é e do que ele tem em si mesmo. Ele não vê nada em depender, seja no que diz respeito ao fazer ou ao sofrimento. O cristão é mais justo para a força espiritual quando ele está tão baixo e fraco aos seus próprios olhos, que ele não ouça confiar em nada para sua resistência, que não seja de Cristo ou em Cristo. Eles são a circuncisão que adoram a Deus no Espírito. Regozijai-vos em Cristo Jesus e não confieis na carne. Filipenses 3,3. Um homem não é mais fraco aos seus próprios olhos do que tem razão. O cristão se considera fraco. A. Quando ele não ousa confiar em seu próprio estoque de habilidades naturais ou adquiridas para sofrer por Cristo. Essas coisas às vezes podem levar um homem a cumprir o que é dever para o assunto, mas muitas vezes deixam um homem na mão e nunca podem ajudar um homem a fazer qualquer coisa boa que Deus aceite. E não admira, pois diz Jeremias, capítulo 17, 5, 6. Assim diz o Senhor Deus: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor, porque ele será como a charneca, e não verá quando vier o bem, mas habitará
nos lugares áridos do deserto, em uma terra salgada não habitada. Ver também Isaías 40, 29 a 31. B. Quando ele não ousa confiar nos princípios e resoluções de seu coração. A natureza é poderosamente aventureira na religião quando é inundada com resoluções vigorosas. O escriba disse a Jesus: eu te seguirei aonde quer que você vá. Mateus 8,19. Mas quando a tentação ou provação vem, eles caem como os muros de Jericó. O fio de fogo logo desgasta o espírito que não está no Senhor. C. Quando ele não ousa confiar em votos e compromissos. Toda alma graciosa se entregará ao Senhor, mas eles não confiarão nessas bandas, mas naquele a quem estão ligados. Isaías 45, 24. Certamente alguém dirá: no Senhor tenho justiça e força. Se os homens confiarem em seus próprios votos, eles encontrarão uma cerca lamentável, que será como a de Sansão, quando ele ouviu que os filisteus estavam sobre ele. D. Quando ele não ousa confiar em seus próprios esforços. Salmo 127, 1. A menos que o Senhor construa a casa, em vão trabalham os que a edificam. Um cristão deve ser tão diligente e vigoroso em seu dever como se ele fosse fazer tudo sozinho. Mas se ele quiser ver o sucesso desses esforços, ele deve procurá-lo de outro lado, como se não tivesse feito nada. Se o santo não aprender esta lição de outra forma, Deus o deixará trabalhar até que ele fique sem fôlego, e assim deite-se aos pés do Senhor, como a igreja fez. Isaías 26, 8. Ficamos grávidas. Nós sofremos. Nós, por assim dizer, trouxemos o vento. Não fizemos nenhuma libertação na terra. Ele não ousa confiar na boa estrutura em que às vezes encontra seu espírito. Uma boa estrutura é um unguento precioso para refrescar o viajante cansado, mas não é um cajado para se apoiar. 1 Crônicas 29, 17, 18. Pode ser rapidamente perdido. Salmo 106, 13. Eles logo se esqueceram de suas obras, e um termo brotou do céu que é facilmente beliscado, como Pedro a voz de uma donzela. É um fogo celestial que precisa de suprimento contínuo, ou então se apagará. Se o Espírito de Deus cessar de derramar óleo, essa lâmpada logo se extinguirá. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Louvado seja, hoje e sempre. Amém.